Fala galera, aqui quem fala é Maicon José, trazendo mais um problema de matemática para vocês. O problema de hoje é um problema muito interessante, ele tem a ver com triângulos, ele é um problema de geometria, e aí ele vai falar de pontos notáveis e retângulos e coisas assim. Então, se você gosta de matemática, se você gosta de Olimpíadas de Matemática, se você é fã de geometria, por favor, já deixa aquele like no vídeo, já se inscreve no canal para que a gente continue fazendo esse trabalho de resolver os problemas. Então, sem mais demoras, vamos a ele. Sejam ABCD e DEFG dois retângulos, tal que o ponto E está no lado AD e o ponto G está no lado CD. O ponto F é o incentro do triângulo ABC. Qual é a razão da área de ABCD para a área de DEFG? Bom, começando então, o que a gente quer calcular é a área desse retângulo aqui, o DFG, dividido pela área do total. Então a gente pode botar aqui que o nosso objetivo é calcular a razão entre a área de ABCD pela área do DEFG. Aqui, como a gente está pensando em retângulos, é muito fácil a gente calcular a área. Isso daqui vai ser o quê? Qual que é a área do ABCD? É AB, às vezes BC, que a gente pode botar aqui, dividido pela área do DFG, que vai ser quem? Vai ser o EF vezes o FG. Então, aqui é muito simples a gente calcular, a gente só precisa estabelecer essas relações agora. O que eu vou observar aqui? Se eu chamar essa medida do lado CB de Y e chamar a medida do lado AB de X, então eu consigo escrever esse objetivo como sendo XY dividido por... E agora vamos observar o seguinte, eu tenho que esse lado DG, que é a mesma coisa que o lado EF, é menor do que X, e da mesma forma o DE é menor do que Y. Mas aí vai entrar uma propriedade muito interessante. Eu tenho que o ponto F é o incentro do triângulo ABC. O incentro do triângulo cumpre uma propriedade muito importante. Ele é o centro da circunferência inscrita. Então aqui na figura eu já tenho a circunferência inscrita desenhada e ela vai me acrescentar então uma outra informação muito importante. Vamos lembrar de uma propriedade que diz o seguinte: sempre que eu tiver um círculo e eu tiver uma tangente a ele, a tangente é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Então, se eu chamar aqui esse ponto, eu garanto que esse raio é perpendicular. Então, eu posso escrever aqui dessa forma. E da mesma maneira, eu vou ter aqui um outro ponto que também vai ser perpendicular ao lado AB, nesse ponto de tangência. Aqui eu já tenho que é um retângulo, então é um triângulo retângulo. Para completar os 360 do quadrilátero, aqui eu sei que é reto também. E vai acontecer uma propriedade muito importante. Eu tenho aqui um raio e aqui um raio. Ou seja, eu tenho um retângulo que tem lados iguais, porque esse aqui é o raio e vice-versa. Então, essa figura aqui do encanto é um quadrado. Se ela é um quadrado, eu posso observar que esse corte aqui seguiu perpendicular, que ele era perpendicular ao lado AB, e o FG é perpendicular ao lado DC, que é paralelo a AB. Então, aqui também é o raio. E para um raciocínio muito similar, se é o raio aqui em CB, vai ser um raio aqui em AD. Com isso eu consigo escrever o quê? DG passa a ser X menos o raio e o DE passa a ser Y menos o raio. Ou seja, eu posso escrever aqui da seguinte maneira: X menos o raio vezes Y menos o raio. Então esse é o objetivo que eu tenho que calcular aqui. Como que eu vou resolver isso agora? Bom, nosso caminho então será calcular o raio que cumpre essas condições. Para fazer isso, vamos aprofundar aqui então da seguinte maneira. Eu vou redesenhar esse triângulo. Esse círculo vai ter um raio R. E eu preciso obter o raio R sabendo que um lado é X e o outro é Y. Aqui eu já vou colocar uma outra coisa. A nossa hipotenusa eu vou chamar ela de D. D de diagonal. A gente vai ter utilidade para isso mais na frente. Para conseguir calcular esse raio como sendo uma função de x, y e d, eu vou usar o seguinte resultado. A metade do perímetro
do triângulo vezes o raio do círculo inscrito é igual à área do triângulo. Esse resultado aqui é facilmente obtível se a gente pensar no seguinte. Vou fazer aqui num triângulo menor para a gente entender. Imagina que eu tenho esse triângulo aqui e esse é o raio do meu círculo inscrito. Então aqui é o raio, perdão, esse é o centro do meu círculo inscrito. Aqui é o raio, aqui é o raio, aqui é o raio. E eu liguei aqui então aos vértices. Se eu chamar esse lado de A, esse de B e esse de C, eu posso dizer que a área do triângulo é a área da soma dos três triângulos menores. Só que em cada triângulo menor eu tenho a base sendo um lado e a altura sendo o raio. Então é metade de A vezes o raio, mais metade de B vezes o raio, mais metade de C vezes o raio. E se eu simplesmente colocar o metade do raio em evidência, vai sobrar A mais B mais C, que é o perímetro. Então é metade do perímetro vezes o raio do círculo inscrito, é a área do triângulo, como a gente queria dizer. Então, voltando aqui, porque esse resultado a gente não precisa dessa demonstração, só precisa saber dele, vamos calcular aqui da seguinte forma. Qual que é a área do nosso triângulo? Ele é um triângulo retângulo com lado, com catetos x e y. Então eu sei que metade do meu perímetro, qual que é o meu perímetro? X mais y mais a minha diagonal, mais o meu d, vezes esse raio do círculo, é igual à área do triângulo, que é metade de x e y. Aqui eu posso cancelar o metade e é só eu isolar então o meu raio. O que eu obtive com isso? Eu obtive que o raio do meu círculo inscrito passa a ser x vezes y dividido por x mais y mais a minha diagonal. Esse resultado aqui que eu queria. E agora vamos voltar com ele lá no nosso problema. O meu objetivo era qual? Era calcular xy dividido por x menos r vezes y menos r. Então, eu já sei o r, é só trocar aqui. Eu vou dizer então que o meu objetivo, que eu vou representar pela letra O a partir de agora, passa a ser... Vou botar aqui um O assim para lembrar que é o objetivo. Vai ser xy dividido por x menos xy dividido por x mais y mais d, que multiplica y menos xy dividido por x mais y mais d. Agora eu vou trabalhar com esse denominador aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é que no primeiro termo eu vou colocar o x em evidência. Então vai ficar x que multiplica 1 menos y dividido por x mais y mais d. E no segundo termo eu vou botar o y em evidência. Y que multiplica 1 menos x dividido por x mais y mais d. E aqui no numerador eu tenho xy. O que vai acontecer? Eu vou poder cancelar esse xy com esse x e com esse y. Então já fiquei com o seguinte resultado. Ou melhor, vou escrever aqui de novo. O meu objetivo é igual a 1 menos y dividido por x mais y mais d, multiplicando 1 menos x dividido por x mais y mais d. Tudo isso 1 sobre. Aqui agora eu posso simplesmente tirar o mínimo desses fatores e expandir. Então vai ficar aqui embaixo x mais y mais d menos y dividido por x mais y mais d vezes x mais y mais d menos x dividido por x mais y mais d. Tudo isso é um invertido aqui com 1. Eu posso simplesmente simplificar agora, vai ficar do seguinte jeito. O meu objetivo passa a ser igual. Vamos fazer aqui os cortes. Esse y cancela com esse y aqui e esse x cancela com esse x aqui. Então vai ficar x mais d
que multiplica y mais d. E aqui embaixo eu vou multiplicar os denominadores. X mais y mais d ao quadrado. Tudo isso sobre 1, que vai ser a mesma coisa então que escrever, invertendo aqui, x mais y mais d ao quadrado dividido por x mais d vezes y mais d. Para conseguir concluir isso daqui e calcular o nosso objetivo propriamente, eu vou expandir esses dois produtos, tanto o quadrado no numerador quanto o produto no denominador. Para isso eu vou escrever como x mais y mais d, então vai ser quadrado do primeiro, x mais y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui no denominador vai ser x vezes y, mais x vezes d, mais y vezes d, mais d ao quadrado. Eu vou reescrever isso e vou abrir aqui o formato da nossa equação, tanto no numerador quanto no denominador. Então aqui vai ficar quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2xy, mais y ao quadrado, mais o resto dos termos, 2x mais y vezes d, mais d ao quadrado. E no denominador eu tenho xy, mais, aí eu vou botar o d em evidência, x mais y vezes d, mais o d ao quadrado. Aqui a gente já começa a querer pensar onde que essa conta pode chegar, onde que esse problema nos leva. Porque, olha só, eu tenho x mais yd e d ao quadrado, eu tenho esses termos aqui, e xy também tenho. A única coisa que não está ornando é esse x ao quadrado mais y ao quadrado. Então eu vou botar eles aqui em separado também. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy mais 2x mais yd mais d ao quadrado dividido por xy mais x mais y vezes d mais d ao quadrado. E agora eu vou voltar aqui na nossa figura para a gente entender uma coisa muito importante. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Então eu sei que ele cumpre o teorema de Pitágoras. Esse d aqui vai cumprir da seguinte forma: o quadrado dele é x ao quadrado mais y ao quadrado. Tendo notado isso, a gente vai poder finalmente concluir o nosso problema. E aqui é só então eu trocar o x ao quadrado mais y ao quadrado por d ao quadrado. Vai ficar da seguinte forma: o meu objetivo é igual a d ao quadrado mais 2xy mais 2x mais y vezes d mais d ao quadrado dividido por xy mais x mais y vezes d mais d ao quadrado. E aqui acontece a mágica. Esse d ao quadrado com esse d ao quadrado fica 2d ao quadrado. Então eu vou reescrever isso como sendo 2xy mais 2x mais y vezes d mais 2d ao quadrado dividido por xy mais x mais y vezes d mais d ao quadrado. Que olha só, magicamente eu tenho os mesmos termos do denominador, só que com um 2 na frente. Então eu posso simplesmente simplificar essa fração e chegar à conclusão de que o resultado é 2. Então a razão entre as áreas ali é 2. Dessa forma, encerramos o problema de hoje e deixem aí nos comentários se vocês gostaram do problema, se vocês encontram outra solução, e até o próximo problema.